Olá, sejam todos bem-vindos. Que bom que estamos juntos mais uma vez, né? Hoje temos como tema principal do nosso estudo a sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino, onde vamos discernir sobre Lucas capítulo 1, versículo 39 a 56, que nos fala sobre a visita de Maria a Isabel. Agradeço pela presença de todos. Fiquem conosco até o final, porque vale a pena. Aqueles nossos irmãos que estão junto conosco pelo YouTube, que ainda não estão inscritos no nosso canal, verifiquem lá, se inscrevam no nosso canal, habilitem o sininho das notificações, deem seus likes, compartilhem a nossa reunião, para que assim o YouTube possa reconhecer a importância e divulgá-la para outros irmãos buscadores da verdade, né? Da busca pelo conhecimento espiritual, que é libertador, né? O conhecimento nos liberta, e quanto mais buscarmos esse conhecimento, tanto menos iremos sofrer, porque vamos ter, né, o entendimento dos reais valores que a vida oferece, e buscando esses valores, com certeza, as dores serão menores. Mas, meus irmãos, vamos iniciar a nossa reunião como sempre fazemos, agradecendo ao Pai, à egrégora espiritual da nossa casa, pela oportunidade de aqui estarmos. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar a nossa vibração e agradecer. Obrigado, Pai, de infinito amor e infinita misericórdia, pela oportunidade do dia de hoje, de aqui estarmos mais uma vez reunidos em Seu nome, para mais um momento de estudo, de aprendizado, que nos ajudará a nossas transformações. Pedimos que possamos estar envolvidos pela Tua presença, pela Tua luz e pelo Teu amor, por todos os nossos irmãos dirigentes espirituais da nossa casa, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, e assim termos um momento de reflexão que nos ajudará com certeza a trilharmos um caminho pelo meio, que é o caminho do equilíbrio, cada dia mais em nossas vidas. Obrigado por esse momento, e em nome de Jesus, o Cristo, de Maria Santíssima e suas formas angélicas, de Francisco de Assis de Bezerra de Menezes, pedimos autorização a Deus nosso Pai para darmos continuidade à nossa reunião de estudos do dia de hoje. Graças a Deus. Bem, vamos iniciar a nossa reunião, como sempre o fazemos, com o estudo do nosso triângulo, não é? Esse estudo do triângulo nós fazemos todos os meses, a cada mês temos um triângulo de uma cor, né? E que também cada um deles tem um atributo divino que nos auxilia justamente nessas transformações que precisamos fazer do entendimento dos reais valores da vida. Este exercício do triângulo é um exercício de concentração. Vamos mentalizar diante do nosso chácara frontal um triângulo, esse momento de luz vermelha. Então, vamos focar o nosso pensamento nessa luz vermelha ativa diante do nosso chácara frontal. E vamos ficar ali por algum tempo, né? Mentalizando esse triângulo, para que nós possamos, assim, ir concentrando o nosso pensamento. Esse é o objetivo: concentrar o pensamento, focar o nosso pensamento no momento presente, naquilo que estivermos executando. E à medida em que nós vamos fazendo esse trabalho, né? Ou melhor, este exercício com o triângulo vermelho, vamos aprimorando o nosso chácara frontal. E o chácara frontal é o chácara que beneficia a nossa glândula hipófise, que coordena todo o nosso sistema carotídeo cavernoso, a nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, o nosso paladar. E esse triângulo vai planificando e aprimorando o chácara frontal, que quanto mais aprimorado, mais nos proporcionará o contato com o mundo extrafísico. É ele que nos proporciona a vidência, a audiência, o olfato e o paladar do mundo extrafísico. Isso é de fundamental importância para aqueles buscadores. Toda vez que você tem uma visão espiritual, é o chácara frontal que te proporciona.
através da nossa glândula e da energia que ela move para os nossos olhos. Mas é o chakra que nos proporciona. E também este triângulo vermelho, ele tem um atributo divino muito importante. E esse atributo divino do triângulo vermelho é justamente o controle do pensamento. Então, nós, à medida em que vamos desenvolvendo este exercício, com este triângulo vermelho, vamos também aprendendo a controlar o nosso pensamento, vigiar os pensamentos. O pensamento é a coisa mais poderosa que nós temos. Penso, logo existo. Penso, logo trago à existência. Então, vejam bem, tudo começa no plano mental, desce para o plano astral ou emocional que cria a emoção e se coagula no plano físico. Então, a qualidade do pensamento vai determinar a qualidade da sua vida, das ações que você vai mover. Então, esse controle do pensamento é de fundamental importância para que, se algum pensamento nos invadir, possamos identificar, não, esse pensamento não me serve. Então, a gente queima na chama violeta. Vamos procurar ter bons pensamentos para que possamos ter boas atitudes e bons sentimentos. Então, esse exercício nos ajuda, né, a cada dia a melhorarmos um pouco mais. Então, não deixem de fazer o exercício do triângulo, tá bom, meus irmãos? Bem, vamos agora para o nosso Bhagavad. O Bhagavad Gita, a Sublime Canção, esse livro sânscrito, que faz parte da obra do Mahabharata, que é o sétimo livro do Mahabharata, e que tem um ensinamento profundo. O Bhagavad, ele fala sobre um diálogo entre Krishna, o Verbo encarnado, e Arjuna, o seu discípulo. Quem é Krishna? O Cristo que nos habita. Quem é Arjuna? Cada um de nós, buscadores da verdade espiritual, né, do conhecimento profundo da nossa verdadeira origem. Então, Krishna vai orientando Arjuna sobre o seu comportamento, como devemos lidar com as questões da matéria e com as questões do espírito. Estamos no capítulo 9, que é o Raja Vidyan e Raja Guiya Yoga. Sublime ciência e o soberano segredo. O que é a sublime ciência e o soberano segredo? E no preâmbulo, Krishna nos diz: a quem tem a verdadeira fé, inabalável esperança e o divino amor, pode ser comunicada a sublime ciência e revelado o soberano segredo, que é a presença divina na humanidade. Então vejam bem, todos nós, e a maioria da humanidade ainda, sabe que Deus existe, mas onde que ele está? Não sabe, está longe, está aqui, não. Essa presença vive em nós. A divindade está dentro de nós. Deus habita cada um de nós. Existe um Deus inteiro dentro de cada coração. E é esse o entendimento que precisamos ter, que nunca estamos sós. Mesmo que quiséssemos, não conseguiríamos, porque Deus é em nós, em todos os momentos da nossa vida. Quando estamos com bons pensamentos, Deus está em nós. Quando estamos com maus pensamentos, Deus também está em nós. Quando estamos fazendo uma coisa boa, Deus está em nós. Quando também não estamos, Deus está em nós. Então vejam bem, Deus está ali, sempre nos auxiliando, nos orientando e nos fortalecendo, para que possamos fazer sempre escolhas certas. E é isso que o Bhagavad vai nos falar. E nós estamos aqui na página 107, nos versículos 30 e 31. E Krishna diz o seguinte para Arjuna: se um grande pecador a mim se dirige e me dedica ao amor de sua alma, é digno de louvor, porque procura a verdade. Então vamos continuar. O 31 nos diz assim: em breve, esse ser que reconhece o seu erro e que busca através do Cristo a modificação, ele encontrará o caminho da retidão e, trilhando com perseverança, alcançará a paz eterna, pois eu não abandono a nenhum dos que me adoram em verdade. Então vejam bem, Deus está sempre dentro de nós, em todos os momentos, não está? Como nós já falamos antes. Então, quando nós
conseguimos compreender e atentar para quem verdadeiramente somos, as atitudes que estamos tendo, se não são boas e temos a compreensão que ela não é boa, vamos buscar Deus e dizer: Senhor, me ajuda nesse momento a vencer, né, esse aspecto dentro de mim que não é bom para mim, não é bom para ninguém. Deus vai te dar força para isso. Então, vamos sempre buscar Deus. Quando Jesus disse: Vinde a mim, vós todos que andais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Exatamente isso, é buscar o Cristo que vive em nós, porque isso foi dito pelo Cristo, através do homem Jesus, que o Cristo viveu o tempo todo nele. E ele vive em nós, só que em Jesus manifesta esse Cristo, porque já teve a compreensão e a evolução necessária, é essa que nós estamos buscando. Então, que o Bhagavad de hoje nos ajude, né, a discernir sobre esses valores e que possamos, assim, buscarmos o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. Tá bom? Vamos agora entrar no nosso assunto de hoje, né, no tema principal do nosso assunto, né, que é, vamos falar sobre a sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino. Para quem não conhece, esse livro, né, essa obra, melhor dizendo, é composta de 8 volumes, onde Pastorino, quando foi chamado a trabalhar na Biblioteca de Roma, que Pastorino era um padre, ele conseguiu compilar muitos estudos e muitos evangelhos e desenvolveu um trabalho extraordinário, onde ele nos fala do fato histórico, desde o princípio do ensinamento que Jesus nos trouxe, e também o fato esotérico, o que tem por trás da letra, o ensinamento profundo da passagem de Jesus. Nós estamos aqui ainda, né, no preâmbulo, do início de tudo, quando Isabel, através da informação trazida por Arcanjo Gabriel, recebe João Batista, engravida e dá à luz a João Batista, que é o iniciador. E Maria também recebe o aviso de Gabriel, que será a mãe de Jesus, aquele que virá modificar e transformar a humanidade para todo sempre. Eram primas, Isabel já muito idosa e Maria uma jovenzinha. Então vamos ver agora, quando Maria recebe a informação, logo depois, que seria mãe desse ser extraordinário, que o Cristo nasceria dentro dela, né? E ela recebe também a informação de Gabriel que Isabel está grávida. Então ela vai visitar Isabel para saber, inicialmente, se Isabel precisava de ajuda. E começa assim, né, essa história, esse fato histórico importante para a humanidade. Então, isso está em Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 56. Visita a Isabel. E nos diz assim, a partir do versículo 39. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Então ela chega e faz uma saudação a Isabel. Olá, Isabel, como você está? Vim te visitar. Vamos supor que tenha sido isso, né? E apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, porque Zacarias, por não acreditar, ele teve que ficar mudo e surdo até que tivesse o nascituro do novo ser. E nesse momento em que Maria sauda Isabel, a criança deu saltos no ventre de Isabel. Isabel ficou cheia de um Espírito Santo. Então, naquele momento, manifestou-se nela um Espírito Santo, não o Espírito Santo. É importante que saibamos, né, definir esses artigos.
um Espírito Santo, um Espírito já santificado, porque o Espírito Santo é o absoluto, é Deus, e não se manifesta e não incorpora. É como se houvesse uma incorporação naquele momento. E esse Espírito, através de Isabel, exclama em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como é que me vem visitar a mãe de meu Senhor? Pois logo que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, disse Isabel, a criança deu saltos de alegria em meu ventre. E continua: bem-aventurada aquela que creu, que se hão de cumprir as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então vejam bem, Maria recebe, já falamos no capítulo anterior, essa visita de Gabriel, e reconhece, aceita, mesmo sendo ainda solteira. Ela, como que eu vou engravidar se eu não tenho um casamento? E ele explica como deveria ser. Para nós não é muito importante como foi, como deixou de ser. Para nós o mais importante é o fruto do ventre dela. Aí sim, isso é que importa. É o ensinamento, né? E a profundidade desse ser que vive entre nós até hoje. E continuando, o que que isso quer nos dizer, né? Aquele espírito que estava ligado a Isabel através do feto que estava se desenvolvendo dentro dela, que ela já estava, se não me engano, com 3 a 4 meses de gravidez, e que está ali próximo, se manifesta o espírito de Elias. Esse espírito de Elias é que sauda Maria, porque ele já sabia que Maria estava também com o espírito de Yahvé, Jesus, o Deus particular dos judeus. Por que sabia? Porque já foi tudo programado na vida espiritual que eles chegariam para isso. Então veja bem, esse encontro é de fundamental importância na história, primeiro para compreendermos, né, o fato da reencarnação. Quando Gabriel informa a Zacarias que a esposa dele ficaria grávida, ele diz que aquele ser que nasceria viria com o espírito de Elias. Elias estava retornando e que ao nascer ele receberia uma nova personalidade, aí sim passaria a se chamar João e que futuramente ficou conhecido como o Batista. Então vejam como que essa história se inicia, essa caminhada se inicia, esse caminho maravilhoso que Jesus trouxe para cada um de nós, correto? Então, veja bem, falamos aqui em espírito de Elias, como já disse, e não de João Batista, porque ele só receberia esse nome, né, após o nascimento dele, que é uma nova personalidade. Porque vejam bem, meus irmãos, é importante a gente ter esse conhecimento. Quando nós, cada um de nós, todos nós estamos aqui hoje, cada um com a sua personalidade. Eu, José Roberto, né? O outro, João, Lindinalva, Vanessa, Pedro, cada um de nós temos uma nova personalidade que foi constituída, né, pelo nosso espírito imortal para desenvolvermos os atributos necessários para que o nosso espírito cresça. Então, nós somos conhecidos, né, e encontrados com o nosso nome. Ao final desse episódio da nossa vida, ao desencarnarmos, retornaremos ao plano espiritual e continuaremos a ser exatamente a mesma pessoa, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, com as mesmas atitudes, nada muda. Inclusive com o nosso nome. Se lá estivermos por um determinado período de 20 anos, 50 anos, 100 anos, 200 anos, antes de ter uma nova oportunidade reencarnatória, continuaremos a ser encontrados como cada um de nós somos, com o nosso nome e com os nossos aspectos. Somente quando reencarnarmos e uma nova personalidade for criada, aí sim o nosso nome será mudado. Por isso, era o espírito de Elias que ainda, como Elias estava
sendo desenvolvido um novo feto, um novo ser no ventre de Isabel, não de João. João só passa a ser a partir do nascimento dele. Compreendida essa parte, isso é muito importante que nós possamos ter essa situação. E continuando a falar sobre essa exclamação de Elias, né, que sauda Maria e que diz que Maria, a mãe do seu Deus, né, do seu Pai, chegaria até ele. Por que que ele fala isso? O espírito de Elias, conhecedor dos fatos, ele saúda Maria como bendita entre as mulheres. Por que bendita? Bendita porque receberam o espírito dessa elevada vibração, desse grau extraordinário, né, de desenvolvimento espiritual. Não é qualquer um, não é qualquer ventre que consegue ter uma energia para suportar tanta luz. Nós vivemos aqui nessa matéria, não é isso? Como disse o próprio Cristo, nas trevas da existência, né? Então vejam bem, e ele acrescenta: bendito é o fruto que está em teu ventre, o fruto bendito que era o retorno de Yahvé, que encarnaria numa nova personalidade com o nome de Jesus. E depois, numa exclamação de suprema alegria, reconhecendo o espírito de Yahvé, quando ele diz: encarnado no ventre de Maria, tem aquela pergunta que revela sua humildade e também o reconhecimento do Deus de Israel. Como é que vem me visitar a mãe de meu Senhor? Então vejam bem, Yahvé era o Deus particular de Israel, dos judeus. Ele veio entre eles e eles não o reconheceram. Mas Elias sabia e João Batista também, quando reencarna, vem com o conhecimento de Elias. Então vejam bem, Yahvé, Jesus, aquele que manifestou o Cristo, né? Jesus, o Cristo, estava chegando para que entre o seu povo ele pudesse trazer a boa nova, ele pudesse trazer a lei do amor, a lei do perdão, que estamos até hoje ainda, né, buscando compreender isso. 2000 anos já se passaram, mais de 2000 anos, né? E a gente ainda não coloca em prática o seu ensinamento e também não seguimos o seu exemplo, porque Jesus é um modelo do qual nós devemos seguir, um modelo de humanidade, que a humanidade do planeta precisa seguir. Então precisamos realmente compreender a importância desse ser divino que está conosco até hoje. Ele disse: eu jamais vos abandonarei e não nos abandonará nunca. Então, a paz do Cristo vive em nós, porque o Cristo vive em nós, nós é que ainda não o manifestamos, mas Jesus, a personalidade perfeita, o manifestou. E João Batista foi o anunciador de tudo isso, né? Aquele que no Jordão arrebanhou um enorme número de pessoas que buscaram a transformação, que fizeram o mergulho. O batismo é o que é o mergulho, é mergulhar a personalidade na individualidade, é unir-se ao Cristo e se tornar um novo ser. Muitos conseguiram, muitos não, outros mais ou menos, e estamos aqui até hoje. Quem sabe muitos de nós não passamos por essa etapa, demos esse mergulho lá e estamos até hoje ainda tentando mergulhar, mas faz parte do crescimento, né? A cada um de nós é nos dada a oportunidade desse entendimento e a cada encarnação estamos um pouquinho melhor, porque todos os atributos positivos que nós desenvolvemos a cada encarnação são imperecíveis e são eternos. Então levamos para cada vida que viemos. A cada vez que retornamos ao plano espiritual, retornamos um pouco melhor do que quando aqui chegamos e vamos voltar numa próxima oportunidade com todos aqueles aspectos positivos, né, que são semelhantes a Deus,
Não nos é dito que somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Essa imagem não é a material, é a imagem espiritual, é a centelha divina com todos os aspectos divinos que vivem em nós, o amor, a misericórdia, a compaixão, o perdão, a força, a fé, a coragem, a humildade, a fraternidade, a caridade, a indulgência, a paciência, a generosidade, estão todos em nós, já vivem em nós o tempo inteiro. E nós precisamos fortalecer dentro de nós esses aspectos para que possamos manifestá-los na vida. Porque Deus vai sempre utilizar aqueles seus filhos que manifestam os seus aspectos positivos para ajudarem no crescimento da humanidade. E cabe a cada um de nós essa busca, essa transformação. E vamos continuar aqui. Isabel, consciente das palavras que tinham sido ditas por sua boca, porque não foi ela, foi Elias que falou por Isabel, comenta o fato dizendo que logo que ouviu a voz de Maria, a criança deu saltos de alegria em seu ventre. Já falamos anteriormente, mas é importante, né, confirmarmos aqui. E concluiu abençoando Maria, porque nela se cumpriram as promessas antigas de Yahvé, e também porque ela deu crédito ao anjo que lhe participara a notícia. Então vejam bem, quando Maria recebe de Isabel, todo fato acontece naquele momento, ela faz um cântico, que é um salmo, que diz assim: Minha alma engrandece o Senhor, pois meu espírito alegrou-se em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na pequenez de sua escrava, pois de hora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. E é o que acontece, não é? Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, louvando a Deus a oportunidade do serviço. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Temer a Deus é respeitar as leis divinas. Manifestou poder com o seu braço, dissipou os que tinham pensamentos soberbos no coração. Depois os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios ou ricos. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua prosperidade para sempre. E Maria ficou cerca de 3 meses com Isabel e depois voltou para sua casa. Então, esse é o fato histórico, né? Então, Maria faz esse louvor sobre o que ela aprendeu dos antigos, que essa era a promessa de Yahvé, de retornar, de ajudar aos brandos e pacíficos, a de identificar os soberbos, aqueles que só viviam pelo poder, pela matéria, pela personalidade, e ele os fez. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Yahvé, eu falo de Yahvé, ele, o poderoso Yahvé, através da personalidade de Jesus, do Cristo manifestado em Jesus, que Yahvé era o Cristo, era o Deus deles, e eles a si mesmo não reconheceram. Por quê? Porque o soberbo e a vaidade, o orgulho, é o poder, o egoísmo, né? Ainda, até hoje, continua vivendo em nós de uma forma muito forte, imagina naquela época. Então vejam bem, esse fato histórico é fator preponderante para que possamos entender o que tem por trás de tudo isso. Qual é o ensinamento esotérico e profundo sobre essa subida às montanhas de Maria para ver Isabel? E o que tudo que passou-se naquele momento, naquele encontro, nos traz de profundidade espiritual
para o espírito imortal de cada um. E Pastorino nos diz assim: depois de recebido o aviso do próximo encontro com a divindade, a criatura se afasta, precipitando-se de seu habitat normal. Então, quando a personalidade desperta que existe um poder superior que emana de dentro de nós e que comanda tudo, o que ela faz? Ela se recolhe, ela eleva as suas vibrações, vai à montanha para ficar em meditação silenciosa. Quando isso acontecer a cada um de nós, e muitas vezes acontece e a gente nem percebe, que é subir a montanha? É justamente isso, elevar a vibração. Ou seja, sobe ao nível mais alto de vibrações que lhe seja possível, esquecendo tudo que é de baixo, da terra, da planície, né, onde vivemos, nesse nível extramaterial, e encontra espíritos de igual elevação e com eles se comunica em palavras de louvor a Deus. Então vejam bem, quando nós já temos essa compreensão de que não somos seres materiais, que somos todos seres espirituais e que essa atual existência de cada um de nós é apenas um episódio da nossa vida eterna, que a nossa personalidade, que é formada pelos três veículos inferiores, né, do plano espiritual, que é o mental inferior, o emocional, o astral e o físico denso, e que seu intelecto, o nosso intelecto, verdadeiramente falando, é que move essa personalidade ao crescimento. E esse intelecto, quando ele entende, cresce, compreende que ele é apenas o servidor, ele não é o agente ativo, muito pelo contrário, é o agente passivo, é o que recebe e coloca em prática. Ele se volta para dentro, eleva a sua vibração e sobe através da meditação para poder, de alguma forma, encontrar-se com vibrações superiores. Então, é vibrar do chakra cardíaco para cima, elevar a vibração. Porque os espíritos de vibração elevada vibram aqui nessa tônica. E daqui para baixo são os espíritos de vibração baixa. Sai da terra, do chão e vai ao plano espiritual. É no momento da oração, não é? Que a gente para, esquece de tudo que está do lado de fora e eleva-se a Deus em agradecimento e em pedidos que muitas vezes precisamos pedir, quando Jesus disse, né, mais uma vez vou repetir: vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento e dor, que eu vos aliviarei. E que ele complementa dizendo: se te disseres está no monte, não o subas. Se te disseres está na cidade, não vás até lá. Busca-me no recôndito do teu coração, no silêncio de uma prece. Então, esse é o momento que nós temos que entrar em contato com a parte divina que nos habita, porque o Cristo vive em nós. Nós precisamos viver mais nele do que na personalidade. Mas isso é o caminho de cada um de nós, né? Um dia nós chegaremos lá. O importante é tomarmos consciência da mudança que precisamos operar e, a partir daí, buscarmos esta elevação espiritual. Continuando. Todas as vezes que as escrituras, só confirmando o que está em cima, querem assinalar uma elevação de vibrações por meio da prece ou da meditação, elas fazem com a expressão subiu a um monte. Exatamente o que se faz aqui. Para a região montanhosa de Judá, Maria não sobe para a região montanhosa, então ela eleva as suas vibrações. Então vejam como que esse fato histórico também é alegórico. Mostra que para podermos encontrar com a intuição, é necessário elevarmos a nossa vibração, entrarmos em prece ou em meditação, saindo completamente do mundo material, buscando encontrar-se com o mundo espiritual, com a elevação do espírito imortal que nos habita, que está lá no plano causal, aguardando que a cada dia possamos melhorar um pouco mais e levar cada vez mais aspectos positivos para que ele absorva e nos dê, numa nova encarnação, esses aspectos para que possamos vivenciar as experiências necessárias.
E continuando, e como a Judéia representa a personalidade, então o que é a Judéia? É a personalidade. Assim como a Galiléia exprime a individualidade, como já ouvimos em estudos anteriores, compreendemos que a criatura esquece os corpos físico, sensitivo e emocional e vai se unir, né, aos aspectos superiores da nossa natureza. Porque nós, muitas vezes, esquecemos da nossa verdadeira origem. Quem somos nós? Somos seres imortais, espíritos imortais, criados através de uma centelha divina que do plano monádico desce, revestindo dos aspectos de todos os planos até chegarmos ao mineral, os aspectos divinos da sua criação. Somos filhos e herdeiros de todos os aspectos de Deus. E quando a gente entra no reino mineral, onde a gente leva bilhões de anos ali, começaremos a partir do reino vegetal o nosso retorno à casa do Pai. Passamos por todas as sensações e emoções que o reino vegetal, que o reino animal nos proporciona e individualizamos. E entramos no reino humano, onde nós estamos hoje, seres individualizados, com os aspectos da matéria e com os aspectos espirituais vivendo em nós juntos. Né? Dizem que dentro de nós vivem dois lobos, não é isso? A personalidade e a individualidade. E os dois estão sempre guerreando. E a gente diz: quem vai vencer essa batalha, essa luta? Aquele que nós alimentarmos. Então, vejam bem que aspectos devemos alimentar dentro de nós: os aspectos da personalidade ou os aspectos da individualidade, os aspectos divinos que já relatamos anteriormente. E é assim mesmo. Eles têm que conviver junto. Por isso precisamos do equilíbrio. Diminuir a cada dia em nós os aspectos da personalidade. Diminuir. Buscar diminuir o quê? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a avareza, a prepotência, o ego, a maldade. Entende? Isso é fundamental que a gente vá tirando, que é o aspecto que a personalidade precisou um dia e que hoje não precisa mais e a gente continua alimentando. E alimentarmos os aspectos divinos, repetindo, né, o amor, a misericórdia, a compaixão, o perdão, a força, a fé, a coragem, a determinação, a sabedoria, a indulgência, a paciência, a generosidade, a caridade. Isso é um trabalho que deverá ser executado por cada um de nós, através do entendimento, da busca do conhecimento espiritual. Como disse Jesus: buscais e achareis, bateis que a porta se vos abrirá. Entendem como que tudo já foi nos trazido? Então, Yahvé nos prometeu trazer tudo isso e trouxe, e está aí para todos nós, basta que a gente busque tudo isso. Vamos continuar aqui. Ao encontrar-se com outro espírito, quando elevamos a vibração a um espírito de grau evoluído, este lhe manifesta alegria por ver que dentro de si está Deus, o Cristo vivo, que em todos nós habita. Então, quando a gente se eleva, é porque a gente tem essa compreensão. Então, ele se alegra: oxa, mais uma alma foi pescada, mais uma alma compreendeu a sua verdadeira origem, compreendeu que Deus vive em nós, que cabe um Deus inteiro dentro de cada coração, que somos todos um, que não há diferença entre ninguém. O Cristo disse: eu sou um com o Pai. Também nós somos um, cada um de nós com o outro, com o cosmos, com tudo que vibra no planeta Terra. Essa é a compreensão que temos que ter. Porque no dia em que nós tivermos essa compreensão verdadeira, que não existe separação, que o que falta em mim está em você, o que falta em você está nele, o que falta nele está nele, nós todos somos um. Quando nos juntarmos, somos apenas um só. Aí nós conseguiremos vencer todos os aspectos que ainda impedem a nossa evolução e o nosso aprimoramento espiritual. E para terminarmos, né, vamos falar mais um pouquinho aqui sobre o que Pastorino nos dá de interpretação profunda.
E ele diz assim: sobre o aspecto profundo, aprendemos que a intuição Maria glorifica o Senhor pela descida da graça. Devemos sempre ser gratos por tudo que recebemos, por todas as bênçãos todos os dias. Agradecer ao Pai ao amanhecermos, pela noite de sono que tivemos, pelo descanso do nosso corpo físico, que é tão importante para que o Espírito se manifeste. Agradecer pelo dia que amanhece, por renascermos mais uma vez, renascemos a cada dia que acordamos e não sabemos ainda quais são os aspectos, quais são as batalhas que devemos, né, ter que enfrentar naquele dia. Agradecer a Deus, entrar em oração, fazer do primeiro alimento do dia o alimento espiritual, fortalecer a presença divina que há em nós, ter a consciência da graça de estarmos reencarnados, pois bilhões de seres não conseguiram até hoje retornar e precisam, e muitos não retornarão a encarnar no planeta Terra, terão que ser levados a outros planetas, pois não passaram, não conseguiram alcançar um nível superior ao qual o planeta está modificando. Então vejam bem a oportunidade que nós temos de agora transformar tudo. Esse é o ensinamento profundo de tudo isso, é a graça que Maria diz: obrigado, Senhor, por ter feito em mim da tua serva a luz divina para o mundo. E todos nós somos luzes, porque Deus diz: vós sois luzes, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Com certeza, porque Ele sabe quem somos nós, sabe da nossa origem, nós precisamos saber também quem nós somos. Somos muito mais do que esse corpo físico. Antes dele já éramos e depois deles continuaremos a ser. Somos eternos. Continuemos aqui. Diante da magnificência divina em atender às criaturas, inspirada pelo Eu Supremo, canta a alegria da próxima unificação com o Cristo interno. A manifestação cósmica da divindade estende seu louvor pelos benefícios recebidos em vidas anteriores. Vejam bem, todos nós temos que estar agradecidos por tudo que somos, tudo aquilo que trazemos em germe em nós de conhecimentos de vidas passadas. Devemos agradecer a Deus pelo nosso intelecto, pela nossa sabedoria, por termos olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir. Isso é fundamental, que nós cada vez aprimoremos mais em nós para que possamos servir cada vez mais. Que o caminho mais rápido para a evolução espiritual é o serviço ao próximo. Servir ao próximo, doar de si o que de melhor tiver para todos quanto cruzarem o nosso caminho, é de fundamental importância para que nós possamos absorver o fruto dessas sementes que plantamos da bondade, do amor, do serviço, da misericórdia, da luz, que gerarão frutos abundantes, e nós colheremos e teremos que sentir o néctar dele dentro de nós. Então vejam bem a oportunidade que temos de ter esse entendimento de como devemos mudar a tônica da nossa vida, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, das nossas palavras, com relação a nós e com relação ao próximo e com relação à vida, com relação ao planeta, que é a casa que nos habita e que nos proporciona tudo que necessitamos para o nosso aprimoramento material, a quem todos os dias devemos agradecer a oportunidade de aqui estar reencarnado. E continuando, diz assim: relembra que só os humildes e pequenos receberão a aventura do grande encontro, pois os ricos, e é importante entendermos essa passagem, pois os ricos, cujo Deus é o dinheiro, aqueles ricos, né, aqui, materialmente falando, cujo Deus é o dinheiro, porque tem muitos ricos que não são dessa forma, temos que compreender isso. E os soberbos, cujo Deus é o próprio eu,
pequenina e transitória ao orgulho, à vaidade, sabe com quem está falando, porque tem títulos, né? Porque tem diplomas, porque tem características de poder na mão, e que é transitório, que quando desencarnar não vai servir para nada. Só serve aquilo que você apreende. Todos os diplomas, todo o conhecimento que você adquire, ele só será importante se você colocar em prática, né? Porque depois fica tudo aqui. Não leva a nada, a gente só leva para o plano espiritual aquilo que nós pudermos absorver no nosso espírito, porque tudo que é material pertence ao planeta e não vai a partir do corpo físico. Esse veículo, esse instrumento do espírito, é o bem mais valioso que nós temos. Não existe outro bem mais valioso. Não existe ouro, nem brilhante, nem diamante que tenha mais valor que esse corpo, porque ele é o instrumento para que nós, enquanto espíritos imortais, possamos vivenciar as experiências necessárias para o nosso crescimento, do qual devemos cuidar muito bem. Mas saibamos que ele é transitório, que ele fica, ele não vai conosco. Só vai aquilo que nós pudermos verdadeiramente ter de tesouros do nosso coração. Aquele tesouro que a traça e a ferrugem não corroem e o que o ladrão não penetra nem rouba. Esse é imperecível e é eterno. Então, esse ensinamento nos dá a compreensão e entendimento dos reais valores que a vida nos oferece, que possamos identificá-los. Para finalizar, nos diz assim: não conseguem penetrar no reino de Deus. Esses ricos, orgulhosos, vaidosos, prepotentes, não conseguem penetrar no reino, no recinto humilde e oculto do coração, o que só pode ser feito quando há renúncia total a tudo, inclusive ao eu personalístico, né? A personalidade precisa diminuir. Como que a personalidade diminui? Quando o teu intelecto evolui, ele compreende que a personalidade não é aquilo que ele pensa. Então, aqueles aspectos diminuem em nós, para que o Cristo possa viver em nós. Como disse Paulo, não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim. Então, precisamos renunciar a tudo isso. Tendo que viver tudo isso, mas sabendo que nada disso é eterno. Tudo que está do lado de fora é transitório e a gente não vai levar, é somente para que possamos utilizar e cuidar muito bem, mas não é nosso, não pertence a nós, pertence ao planeta e tudo fica. Entenderam, meus irmãos? Continuando, para finalizar, né, essa passagem extraordinária desse ensinamento, nos fala o evangelista que Maria permanece com Isabel, ajudando-a com a sua presença a realizar o mergulho e depois novamente se recolhe a seu íntimo. Então veja bem, a personalidade ela continua ali junto à individualidade para que possam se unir e fazerem um mergulho. Então a individualidade está ali te aguardando, para que depois, né, nós possamos regressar à nossa casa. Que casa é essa? É a casa e a morada de Deus, o templo divino que vive em nós, aquele caminho que nos espera. Como disse Jesus, ou Cristo através de Jesus, eu sou o caminho da verdade e da vida, ninguém vai ao Pai senão por meu intermédio. Enquanto não fizermos esse consalício, a personalidade não mergulhar na individualidade e se dissolver nas águas, solvente universal que purifica tudo, não chegaremos ao Pai jamais. Só chegaremos ao Pai quando nos desvestirmos completamente de tudo que for material. E assim, meus irmãos, concluímos este encontro de hoje. Que Maria Santíssima, nossa Mãe amada, com seu manto sagrado de luz e amor, envolva a todos nós, como sempre envolve, Rainha da Paz,
Cubra o planeta com teu manto de luz azul e que a misericórdia divina se estabeleça no coração de todos nós. E nós agradecemos e pedimos a Deus, nosso Pai, a oportunidade de encerrarmos nesse momento a nossa reunião de estudos e que tudo seja luz, paz, harmonia e divina ordem. Que assim seja e graças a Deus. Namastê, meus irmãos.